Então, como é que funciona? O dono do zoológico, ele te deu uma série de animais, a lista com os animais do zoológico, só que de forma toda desorganizada. Para simplificar, para a gente não trabalhar com string, cada animal, cada número diferente representa um animal diferente. Então, ele deu 1, 3, 6, 2, 7, 9, 3... Ok? Então, isso daqui é a lista dos animais que está no zoológico. Ok? Então, você poderia imaginar que é cachorro, macaco, vaca, urso, cobra, zebra, 3 é o quê? Macaco, né? Porque já apareceu um macaco aqui. 7 é cobra, 6... A pergunta é, quantos animais diferentes existem no zoológico? Quantos animais diferentes existem no zoológico? No papel, se eu tivesse no papel, você sabe fazer? Na verdade, números repetidos não contam, né? Por exemplo, vamos começar fácil. Quantos animais diferentes existem no zoológico? E agora? 2 animais, 2 espécies existem no zoológico. Por que você sabe que são 2 espécies? Porque só aparecem 2 números diferentes. Ok? Então, essa é a pergunta. E agora, quantas espécies existem no zoológico? 3 espécies. Dado o vetor, a pergunta é quantas espécies diferentes existem no zoológico. Como é que faz? Primeiro número não para. Certo. Se tiver igual, só conta 1. Se diferente, também só conta 1. Então, vamos ver. É tipo uma coisa Aí teste segundo. Aí teste segundo. Aí já são 100 já animais começa dentro com do 1. livro. Você já começou com 1. Como é? Usar São com 100 o quê? animais, mas vai comer 100 vezes. Não, mas se você tivesse com papel, você faria como? Você tem que imaginar que o computador é tipo você e papel mesmo, entendeu? Não tem nada mágico, não tem vetor, você vê número por número. Se você tivesse com papel, como é que você faria? Você começa no primeiro número. E aí, existe um animal. Ok? Você imagina que tem uma lista de 10 mil animais, ok? Não dá para conseguir manter tudo na memória. Então, o que você precisar manter na memória, você vai ter que fazer o quê? Anotar. Anotar significa o quê? Criar uma variável. Não é verdade? Então, você vem aqui, 3. Quantos animais existem? Ó, o que foi que você guardou até aqui? Você olhou aqui. Um animal. Quantos animais existem no zoológico? Essa variável você vai nomear de quê? Total? Total. Ok? Aí você vai para o segundo número. 3. Aí o que é que você pensa? Será que 3 já apareceu no zoológico? Como é que você sabe que 3 não apareceu? Você tem que olhar para trás, na verdade. Então você sai. É 3? Não. Como não é 3, eu nunca vi um animal desses. Então eu faço o quê? Aí você vem. E agora? 1. Já vi um no zoológico? Como é que você sabe? Olha para trás. É 1? É 1? Então eu conto? Aí vai a mesma coisa. É 1? Precisa ir até o final? Não, já é. É 1? É igual a esse. Quando eu chegar bem aqui, qual é o que eu me pergunto? Será que eu já vi um animal igual a 3? Aí você volta. É 3, é 3, é 3, é 3, é 3. É 3 aqui, então eu não conto. Mesma coisa. Então, no fundo, o que é que a gente tem? A gente tem um laço que está indo para frente, na verdade. E um outro que está fazendo o quê? Voltando. Se eu conseguir ir até o final, o que é que eu faço? Incremento total, significa que eu não achei ninguém. Se eu parar na metade porque os dois são iguais, significa o quê? Que eu não preciso mais continuar, que não incremento total, e eu ando aqui. É um for indo e um for voltando. Ok? A questão é, você tem que saber fazer no papel. Você não consegue fazer um algoritmo para o computador se você não sabe fazer no papel. Então, como é que seria isso daqui? Como é que a gente poderia pensar? Eu vou começar do primeiro até o último, né? Para ir de 0 até o último. Tudo bem? Vou começar assim. Qual é a
a verificação que eu faço? Estou bem aqui, ó. Eu tenho que olhar para trás, né, para saber se ele existe. Então eu faço para J, começando de quem? Eu vou me comparar comigo mesmo? Não, eu tenho que me comparar de quem? Um anterior a mim. Por exemplo, quando eu estou aqui, eu começo a comparar a partir de quem? Do que está atrás. Então o J começa em I menos 1. J começando em I menos 1 até J ser igual a quanto? Até 0. Ok? Qual é o teste que eu faço? Se eles forem iguais, significa o quê? É a mesma espécie. Que é a mesma espécie. Vou contar no total? Não. Então, se vetor I for igual a vetor J, preciso continuar fazendo a busca? Não. Esse meu break vai me jogar para onde? O break, ele quebra o laço mais interno. Então o break vai quebrar o J a linha 9. Desculpa. Ele vai quebrar esse daqui, o mais interno. Então quando eu der o break, ele volta para cá e vai fazer o próximo I. É isso que eu quero, que ele vá para o próximo I? É, porque significa que esse animal já existe. Ok? Se por acaso ele terminar o J, se ele terminar o J, se ele não caiu no break, é porque ele foi até o final, correto? Se ele foi até o final e não caiu no break, significa o quê? Que esse animal não existe. Eu vou lá e total mais. Se você sabe fazer papel, você está fazendo código. Ok? Até então é só isso. Não, é só isso mesmo. Por exemplo, se eu quisesse pedir para, ao invés de dizer quantas espécies existem, perguntar quais espécies existem, o que é que muda? Mostro onde? Como é que eu sei que ele é diferente? Em qual linha eu sei que ele é diferente? Aqui, né? Então seria o quê? Mostrar vet. Qual vet? I ou J? I. Porque o J são os elementos para trás. O I é o elemento que eu estou analisando, né? Agora eu mostro na sequência. Ok? Vamos mudar? Fazer outro desse? Vocês querem tentar implementar isso daí? Bora, fogo então. Agora pode usar o computador. Tô com medo de lavar a boneca. Desculpa, vou fazer mais isso não. Perdão. De coração. Fiquei de coração. Com sentido. Eu me arrependo de coração, foi sem querer. Nunca tinha feito isso. Mais uma coisa pra contar pros netos. Tu viu aquele lançamento perfeito? Ele queria acertar. Se quisesse acertar, não fazia. Quase matou o bichinho do coração, mas foi maldade, foi sem querer. Sem querer, eu vou mais vir pra sala de boné não. Bora lá, duplas de 2. Duplas de 2. Vamos tentar botar isso aqui pra frente. Não entendi. Isso é o quê? Está no Windows. Foi instalado em qual computador? Instalado no Windows. É porque tu pegaste a versão do que eu gosto, que tem 100 computadores.
Baixa a versão dele que já vem com o compilador. É um saco, você tem que ir atrás do compilador. Baixa a versão dele, vai lá no. Ó, Mas melhor, vou ter muito. não, tem um que já tem comigo, eu acho que você tá. Entendeu? Legal. Entendeu? Pra criar o vetor. Vai fazer igual aquela outra, né? Vai comparar os que estão atrás. A quantidade é só tem que incrementar os que são de peças diferentes. Pode ser ficar mais fácil. A segunda pergunta é: Stop. Wait a minute. a terceira Inspirado, né? Inspirado, você está tudo baseado. são várias, é uma sériezinha. Tá igual pacote. Arcade, GitHub Arcade. Eu tava fazendo ele, só que eu comecei a fazer isso mais do CodeCard. Tudo bem, tanto faz. Quantos quantos pares? Não é melhor do criadores, não. Dois para tipo, ele comparando. Porque aí você perguntar se VET for igual a VET. Ah não, é verdade. É VET I menos I. Porque tu vai comparar com o anterior aí. J. Eu estou na posição J. Se VET na posição I. Quantos pares? Ah, o J já tá. O J tá recebendo ele. O J vai se menor. Não perguntou pra ele. Acho que é fora mesmo. Vai voltar. Eu vou fazer aqui. Só um instante, eu vou voltar. Certo.
Ok, como é que tá aí? Nada. Coloquei mais 3 exercícios pro pessoal que já falou antes. Porra. Peraí, quantas espécies de vou fazer aquele exemplo aqui, mas aqui são só 3. Ah, sim. Quando ele fala desse jogo? Peraí, vai lá. Antiga, quantidade, for, J. Por que esse J recebe? Pode colocar os exercícios. Esse J recebe? Porque o J vai ensinar na condição que está o William. Vai começar na posição que está e vai olhar para ver se vai descer. Ou então, mano. Pode ser que vai descer desse acho. Posso perguntar se VET-I diferente. Se fosse diferente, não ia mudar. Peguei que assim dando bota em vez de ser igual a ser diferente. Esse igual a ser diferente. Clicando É. Jogo 1.cpp. E contar para aqui. Ah, mano. Peraí, bota diferente e tira aquele menos 1. Tira bota diferente. E deixa menos 1. Tira esse menos 1. Esse. Ah. Mais. Ó. Já recebe. Hã? Essa orientaçãozinha dele, I menu I J maior Hã? Essa é a resolução do primeiro. Mas não é pra vocês verem não, tô só fazendo aqui pra fazer um teste. Só pra tirar uma dúvida. Queria só tirar uma dúvida.
J tem que ser maior ou igual a 0, J menos menos. Se vet I for igual a vet J, são iguais, break. Se ele sair do laço é porque eles não foi igual a ninguém. Aí eu faço o total mais. Ele para o laço sempre que ele encontrar alguém igual, que é justamente o que eu quero. Ele só sai do primeiro for. Vamos ver aqui. Cout vet I. G mais 1. Esqueci. Namespace. Using namespace. Beleza. std. GCC e G++. Não é? Zoológico 1.cpp. 6 elementos. 1, 3, 1, 4, 5. Eu acho que você só errou um sinalzinho lá, você botou maior. Menor. Aonde? Tem que ser até menor, né? Enquanto J começando, enquanto J for maior, é menor, só igual a 0. Maior ou igual a 0, J menos menos. Se os dois forem iguais, o que é que tu quer fazer de mudança? Porque mesmo que ele encontre o cara, ainda vai querer ter isso aqui. Ah, entendi. Agora que eu entendi. Foi mal, era um erro lógico, meu, é verdade. Ele não pode isso daí. Tem toda razão, toda em razão. Muito obrigado. Se vet I for igual a vet J, super valeu, ó. Erro besta. Erro besta. Se vet I for igual a vet J. Tá. Ah, então o que foi que eu. O que é que tá errado? Desculpa. Não, vamos lá. Zoo.cpp. O que é que tá errado na nossa lógica aqui? O break, ele quebra o laço. Eu tava, não sei porquê, imaginando que ele ia quebrar o laço e que ia voltar pro for, só que não é verdade. Quando ele quebra o laço, ele continua a execução, ou seja, esse for acaba e ele vai para onde? Para cá pro total. Não sei. Então tá errado. Ele só deve executar isso se não achou ninguém, na verdade? Então ele sempre está executando isso. Valeu, Gabriel. Então, o que é que eu estava vendo, o que é que eu estava pensando errado? Estava pensando, na hora que esse for ele quebra o laço, ele volta para cá. Sim. Só que não é verdade. Na hora que ele quebra o laço, ele continua a execução. Ele continua fazendo o total e o mostrar. É tipo Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que, de alguma forma, informar que ele não achou ninguém. Como ele não achou ninguém, eu incremento. Não é isso que eu estou procurando? Alguém que seja igual? Na verdade? Se no final, quando terminar isso, eu não achei ninguém igual, eu incremento. Se eu achei, eu não incremento. Então, a lógica é mais ou menos pensar assim, ó. Então, vamos lá. Se por acaso você encontrou alguém igual, então você diz achei igual, recebe true. Beleza? Na verdade, você não encontrou? Então, achei igual, recebe true. Qual é o teste que você faz aqui? Se não achei igual, é que a gente faz isso daqui. Não é verdade? Estou fazendo a busca. Se os dois forem iguais,
Eu anoto que eu achei que existe um elemento igual ao outro, correto? Quebro o laço e agora quando ele chegar aqui eu tenho como fazer a comparação. Se eu não achei ninguém igual, então eu faço incremento. Onde é que eu vou inicializar esse cara? É a terceira pergunta. Onde é que eu vou inicializar ele aqui? Eu inicializo dentro do J? Não, porque se eu inicializar dentro do J, toda vez que o J rodar, ele vai mexer. Se eu colocar entre o I e o J, cada novo I é uma nova busca? Então eu tenho que inicializar ele aqui fora. Se o meu achei igual aqui eu mudo para true, o que é que ele tem que ser bem aqui? Falso. Agora tá certo. Pode deixar o break, porque aí não faz muito sentido continuar buscando se você já descobriu que você achou outro igual. Ok? Mas se não botasse o break, ele poderia estar com o else e ele incrementar? Não o else, porque o else não é para do if. Aqui ele só vai fazer se ele sair do for sem achar ninguém. Não é um if e um else, um if e um else. Faz todos os ifs. Se nenhum dos ifs deu certo, aí você faz. Então você tem que ter uma condição de parada aqui. Foi, Fernanda? Tu tava pensando, tu entendeu? Ou seja, esse for eu tenho que anotar em algum canto que eu achei ou não achei outro igual. Então, anotei que eu achei outro igual, quebrei a busca, porque eu não preciso continuar buscando, e aqui eu faço o teste. Se eu não achei ninguém igual, incremento total. Bora lá, faça essa alteraçãozinha. Valeu, Gabriel. Então, nosso código ficaria assim. Zu1.cpp Bu achei outro igual recebe falso. Eu odeio. Ele tem que ser dentro do if. Só dentro do if que você tem que mexer, porque você só acha igual se você encontrar. Não é verdade? Não entendi. Certo. Eu vou olhar aí. Eu acho que só precisa ver primeiro. Se eles forem diferentes, não. Sabe por quê? Porque quando tu vai voltando, tu vai achar vários elementos diferentes. Você só pode incrementar se você tiver certeza que você foi até o último e nenhum deles foi igual. Não é a cada busca. Por exemplo, tu tem... Mas se achei igual for true, ele não incrementa. Não, vamos com uma vez. Tudo bem. Por exemplo, mas se achou igual true, ele não incrementa. Vai com aqueles exemplos aqui. Só tem 3. Porque assim, o que tu tá fazendo? Tu começa aqui no último, aí você vê, ele é diferente do penúltimo? Mas não é por isso que eu vou somar aqui no total, incremento, entendeu? É só quando ele chegar no final e você tiver certeza de que... Ou então você tem que fazer alguma brincadeira com o idiota. Tipo, você dá o break. Quais são os outros? Os outros. Professor, eu preciso usar o booleano? Não, tem várias formas de fazer a mesma coisa.
Outra forma aqui de fazer mesma questão. Posso usar o próprio J. Percebe que quando eu achei igual, eu quebro o laço, não é verdade? Então, se ele for igual, o último J é igual ao I. Ou não? Ok? Só que eu consigo já usar o J aqui nesse if? Não, porque o J já morreu aqui nesse if. Ele está dentro do escopo do for. Se eu tirar o J de dentro do for, aí eu consigo usar o J. Aí ficaria assim, ó. Tiro esse cara daqui, tiro esse cara daqui, tiro o meu J. Entendeu? Tiro o meu J. Ó, tem o for, mas o J eu criei do lado de fora. Por que eu criei do lado de fora? Porque eu quero utilizar ele nesse if. Se o vet I for igual ao vet J, eu acho o booleano mais óbvio, sabe? O booleano ele é mais óbvio. Mas, pessoal, a sequência é importante. A sequência com que vocês criam o booleano faz a coisa ficar mais fácil. Então, vocês usem ele, definam a alteração. Por exemplo, tudo mudaria, ó, presta atenção. O nome do booleano faz toda a diferença. Por exemplo, ó, vou voltar para o que era. E olha como faz toda a diferença. Isso é importante, isso não é bobagem. Ó. Vou querer colocar o booleano, tá certo? Aqui. Então, eu vou chamar agora... Então eu vou dizer assim, se ele encontrar é único, recebe o quê? Eu sei que se eu encontrar um outro elemento igual a ele, esse elemento que eu estou fazendo a busca, ele é único, é uma espécie única? Não, falso. Ó, já vê que eu já inicializei diferente aqui, né? Quando eu cheguei aqui embaixo, qual é o if que eu vou fazer? Se ele é único, tá vendo que eu inverti agora? Antes eu colocava é igual, agora eu estou falando é diferente. Então o booleano que você cria vai definir como é que você usa. Entendeu? Por exemplo, poderia pensar assim, é o primeiro da espécie. Se eu encontrei dois iguais, esse cara é o primeiro da espécie? Que está aparecendo no vetor? Não, então é o primeiro da espécie, recebe falso. Agora, no final, se ele é o primeiro da espécie, então eu incremento, sim ou não? Se ele for o primeiro da espécie, eu incremento. E agora, como é que eu vou inicializar? Vou inicializar com verdadeiro ou com falso? A ordem é essa. 1, 2 e por último a inicialização. Diz. Sem o booleano. Ah, tudo bem. Ok? Então, queridos, brincar de usar o booleano não é difícil. É difícil se você quiser primeiro definir qual é o valor default dele. Se você começar assim é difícil. Mas se você usar e depois for negando, aí fica mais fácil de entender. Ó, se os dois forem iguais, então ele não é o primeiro da espécie. Ou então você poderia dizer, se os dois forem iguais, ele é repetido. É repetido, recebe true. Tá vendo? Várias formas de fazer. Se os dois forem iguais, aí a gente vai. É repetido, recebe true. Aí você vem aqui. Se ele, como é que ficaria aqui? Se ele não é repetido, então eu incremento. Correto? E aí agora eu tenho que voltar aqui e dizer o quê? Bool é repetido. Se aqui dentro eu estou usando true, então eu tenho que inicializar como false. Dessa forma. Nessa sequência fica fácil de adicionar. Tá certo? Tudo bem? Posso fechar esse daqui para a gente ir para o próximo? Ó, o próximo é... Ah, não. Qual a espécie com maior número de animais?
Só muda o meu, não mudou de vocês não. Inverter as cores da tela. Vamos lá. A pergunta é: qual é a espécie com maior número de animais? Será que é fácil essa? Como é que muda isso daqui? Aqui só vai montar os primitivos e depois vai criar aquela variável maior. Se o maior número maior que o maior, não. Ó, a pergunta mudou, né? A gente também poderia perguntar quantas espécies tem mais de 3 animais. Será que essa é mais fácil? Vamos começar com essa, porque essa é um pouquinho mais fácil, tá certo? Quantas espécies tem mais de 3 animais? Ou então, quais as espécies que tem mais de 3 animais? Ainda era mais fácil. Vamos lá? Hã? Quantas e quais? São parecidos. Vamos lá. Fazendo papel. Se você sabe fazer no papel, você sabe fazer no código. Olha pra cá. A pergunta é: quais espécies tem mais de 3 animais? Ok? Então bora lá. Usar a mesma lógica. Vamos ver se a gente consegue. Só olhando pra cá, você sabe se tem mais de 3 animais? Não. Não. Na hora que eu for pro 3, você vai ter que anotar alguma coisa, porque você lembra que você só consegue ver um número por vez? Então o que é que você vai precisar anotar? Ou será que você tem que fazer algum tipo de busca aqui para saber se um tem mais de 3 animais? Se eu começar a contar daqui pro final quantas vezes o número 1 aparece, me ajuda? De certa forma, sim. Vamos lá, começando nesse. Quantas vezes aparece o número 1? Você sabe fazer isso? Quantas vezes aparece a espécie X? Pergunta: quantas vezes aparece a espécie 3 aí? Como é que você faz isso? Faz um laço, tem um contador, na verdade. Toda vez que você achar a espécie 3, você incrementa o contador. Achei. Quantas vezes eu achei? 4 vezes. Se eu souber só uma, eu tenho que estar todos errados, se eu quisesse, quantas vezes cada espécie aparece aí? Vamos lá. Se você começar aqui, ó, esse elemento, quantos elementos tem igual a esse cara aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Desculpa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem mais do que 3 animais? Tem? Então ótimo. Achei uma espécie. Depois que você fez esse, você vai para onde? Pro 3. Aí você vai fazer o quê? A busca. Eu tenho que olhar começando lá do começo ou não? Tem, né? É igual a 3? Não, é igual a 3. 1, 2, 3, 4. 4 é maior do que 3? Mais do que 3 animais? É. Ah, conseguimos. Vamos de novo. 1, 2, 3. Mas eu já fiz um. Mas, Como é que você vai saber que você já fez um? Você está anotando que você já fez um? Você vai precisar saber se... Como é que eu sei se esse cara, se eu já contei ele ou não? Bota no vetor auxiliar. É verdade, a gente não está usando vetor auxiliar, mas vetores auxiliares ajudam pra caramba, né? Toda vez que eu achar um novo elemento, eu boto no vetor auxiliar. Um número auxiliar. Ó, a gente pode fazer assim, então. Deletar não dá. Vamos lá. A gente poderia fazer assim. Primeira coisa, para ir de 0 até quantidade, faça
Se como é que eu vou saber se eu já vi esse cara? I menos 1. Igual. Você vai olhar para trás, será que tem outro igual a ele? Sim. Que nem o que a gente acabou de fazer. Se ele é o primeiro da lista, então conte. Se a contagem der maior do que 3, é uma espécie com mais de 3 elementos. Vou para o próximo. Se é a primeira vez que um aparece, conte. É a primeira vez que um aparece? Não. Ou você usa vetor auxiliar, ou você vai fazer toda vez uma contagem extra. Lembra o que a gente está... Qual era a pergunta que a gente está fazendo? Cria um vetor normal e usa. Vou fazer das duas formas, tá? Bora aqui. Então, primeiro a gente tem que entender como é que faz no papel. Ok? Tudo bem? Então, por enquanto aqui você não está fazendo nenhum vetor auxiliar. Tá certo? A única coisa que você está olhando é um número. Primeira coisa. É a primeira vez que ele aparece na lista? Como é que eu descubro isso? Olha para trás. Não. Como eu não achei ninguém, é a primeira vez que ele aparece na lista. Se é a primeira vez que ele aparece na lista, o que é que eu faço? Conto quantos elementos existem, correto? Aí vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos. 6 é mais do que 3? É. Então imprime o 1. É uma espécie que tem mais de 3 elementos. Vou para o próximo. É a primeira vez que ele aparece na lista? Como é que eu sei disso? Eu tenho que voltar, né? Até o começo, né? É 3? Não. Não existe, então é a primeira vez que ele aparece na lista. Como é a primeira vez, o que eu faço? Conto. Para contar, eu tenho que começar do começo? Como eu já sei que é a primeira vez que ele aparece na lista, então eu não preciso voltar lá para o começo, não é verdade? Então eu vou lá. 1, 2, 3, 4. 4 vezes. 4 é maior do que 3? É. Então imprimo o número de novo. Aí a gente começa. É a primeira vez que ele aparece na lista? Como é que eu sei? É. Ixi, não é. De novo. Volto. Não. De novo. Volto. Não. De novo. Volto. Não. De novo. É o mesmo código que a gente fez antes, só que eu vou colocar mais coisa dentro do if. Se por acaso eu encontrei, se eu descobrir que é a primeira vez que ele aparece, eu tenho que somar quantas vezes ele está no vetor. Bora lá? Vocês querem partir do... Era comum, velho. Querem partir daqui? O que é que muda aqui? Onde é que eu vou mudar? Bem aqui, né? Se não é repetido, se é a primeira vez que ele aparece. Não é bem aqui que eu vou mudar? Bem aqui, o que é que eu vou fazer? Contar quantas vezes ele existe na lista. Depois que eu contar, se for maior do que 3... Quantidade. QNT? Nunca ouvi falar de QNT. Não, mas é a mesma coisa, porque QTD parece mais óbvio. O quê? QTD parece mais óbvio. Você tá muito... Bora lá? Esquece. Bora, mano. Foco. Só foca na meta. Bora lá. Vou botar aqui. Eu já vi que tem um canto de suplemento, foi foto. Cara, maluco. Bora, foca na meta. Mano, né? Legal. É de string, né?
fizeram exercício de gagueira já, de strings? Você não faz exercício? Não se bubula, eu te mamato. Que? Lá no arcade tem um exercício para você fazer um simulador de gagueira. Simulador de gagueira. Aí você repete a primeira sílaba 3 vezes se a palavra estiver lá no padrão. Ah, sim. Não se bubula, eu te mamato. Mamato. Peraí, já pegou sabedoria. Nagada de porra. Sim, eu não achei nenhuma igual. É verdade. Então eu vou começar a contar. Só que agora não quer que mostre o computador, quer que mostre o número. Aí tem que ver. Não, mas já tá certo, tira aquele computador. Forofó. Se não é repetido, a mesma coisa se é repetido, foi É, tem computador mesmo. Tá certo? Davi pode vir aqui. ele é transformação na negação. Se tem alguma coisa, ele nega aquela coisa. Beleza. Alimentação tá errada. Não funciona não? Davi. Pode mais, não é? Pode. Vocês tiraram o total? Comenta assim. Inicializar com zero. Foi, cara. Vocês têm que vir no total? Ele retorna zero e 100, 90, 90, 100, 90, 90, 100. Esquece. Cara, tenta ajudar, né, mano? Deu certo? um monte de 90 aí, moleque. Não, pegou, passei. Aí eu acho que eu tentei. Cheguei a ajudar, né? Por que não tá dando certo? Esse ponte mais é depois do. Variável eu achei igual. Não está sendo utilizado. Então, primeiro e se for um número igual, ele vai começar a Criou, pular. você está criando ela de faz de novo aqui, ó. Se o número for igual, Então você está alterando a interna. Tá vendo? aí continua. Estava criando de novo, alterando uma coisa que era local. Quando saía do if, ela deixava de existir e você não quer alterar no original. É demonstração. Acho que ele não puxou por nada. Talvez Funciona assim, ó. Eu acho que eu acho que você só pode me contar se você tiver a certeza que deixa a busca e ele não a busca vai se comunicar comigo. vou mostrar todas as espécies. Então, de alguma forma, na hora da busca, você tem que avisar se você encontrou. Mas tá, acho que vai dar certo. Então, se você encontra, você avisa. Opa, esse elemento aqui é repetido de novo. Eu já encontrei antes dele. Então, você vai pro if, aquela exclamação significa não. Se ele não é repetido, então ele é único. Se ele é único, eu implemento total. Ok? Então, eu preciso de alguma coisa no for para informar se eu faço ou não faço isso. Porque o if eu só posso fazer no final do for. Só só no final do for que vocês devem conseguir. Fica rodando. Só aqui ele só. Igual. Quantas espécies tem mais do que 3 elementos? Quais as espécies que têm mais do que 3 elementos? Ou seja, se você sabe que ele é único, você conta quantos elementos ele tem. Se for mais do que 3, você só vai fazer nos elementos que você encontra pela primeira vez. Como é que sabe os elementos que você encontra pela primeira vez? Tá certo, mas eu tinha Então, mudado. dentro desse livro, você sabe que você vai mostrar mais de 3 pela primeira vez. Então, você faz o quê?
ver quantas vezes ele aparece no vetor. Faz um rastro, porque ele tem mais menções e contar quantas vezes ele aparece. Então, você está dentro desse aqui. Se o resultado dessa contagem for maior que 3, tem mais do que 3 a 0. Tá certo? Contar, dizer quais espécies tem mais do que 3 exemplares. Então, dentro do igual esse, né? Quais espécies tem mais do que 3 exemplares? Nem isso aí. Tudo bem. É igual a 3? Não, só que lembra que não pode usar uma outra variável que está sendo utilizada. Mas aqui não está usando o que? O I, né? Então vai ter que criar uma coisa diferente de I. Pode usar o J de novo. Tu não está usando, tu não está dentro do J, na verdade? Quais as espécies têm mais do que 3 elementos? Quais as espécies têm mais do que 3 elementos? A minha variável é melhor. Verdade. Verdade, porque a verdade. Se for verdade, A verdade é maior que tudo. se eu estiver faltando com a verdade, né? É quantos tem 3? O que é esse conto de espécies? O que é esse conto de espécies? Para ver quantas espécies tem. Quantas espécies aparecem maior? Tem mais de 3, aí Me dá junto, né? Porque tá botando. Eles tudo fora, mano. Tudo fora. Tá botando tudo fora, tudo fora. Ele só vai contar um se não contar outro. Não, acho que tá certo. É isso que ele tá fazendo. Como é que essa linha do espécie não é de 3 e conclui? Cria um for dentro do if. Ó, meu povo, ó. Quando é que você sabe? Vamos lá, só relembrar a lógica que a gente fez. Antes de contar quantos elementos existem, você tem que ter garantia de que você não já viu esse elemento, não é verdade? Porque se você já tiver contado ele, você não vai contar esse elemento de novo. Onde é que nesse código você sabe que esse elemento é único, que nunca apareceu? Dentro desse if, não é verdade? Se ele entrou nesse if é porque a primeira vez, é porque ele não é repetido, ó. Não. Se ele não é repetido, é a primeira vez que eu estou vendo esse elemento. Se é a primeira vez que eu estou vendo esse elemento, eu vou contar quantas vezes ele existe no vetor. Então eu vou fazer um laço a partir dele até o final. Toda vez que eu encontrar um elemento igual a ele, eu incremento o conte. No final eu sei quantas vezes existe essa espécie. Se for mais do que 3, então eu imprimo a espécie. Eu quero saber quais as espécies têm mais do que 3 exemplares. Acho que a gente diz exemplares. Hã? Que parte? Mas a respeito sabe fazer? Você pode repetir agora? Posso, bora lá. Pessoal, vamos fazer o seguinte, eu tenho quantos minutos? Tenho meia hora. Vamos ver um pouquinho de funções, vamos. Muito mais fácil fazer com funções. Para mim, o limite é um laço dentro do outro. Mais do que isso, já perde uma função. Vamos ver um pouquinho de funções para as coisas ficarem mais óbvias e mais fáceis para a gente? Bora. Então vamos lá. Vamos começar transformando isso daqui numa função? Ou seja, vamos começar do mais fácil de todos. Então, vamos começar do mais fácil de todos. Vamos fazer vim. Não. Volta aqui, ó. Série main.
Assim que eu terminar, eu já dou o push em tudo, tá? Vamos fazer o find.cpp, o contar, count.cpp, ok? Então, vamos fazer o contar. Nosso objetivo é fazer uma função que conta quantas vezes um elemento existe. São as funções básicas, tá certo? Count, ok? Conta quantas vezes elemento aparece no, quantas vezes valor aparece no vetor, ok? Então, eu preciso passar o vetor por parâmetro, ok? Para passar o vetor por parâmetro, você não precisa especificar o tamanho. Não vou usar vector aqui. Basta dizer que é um vetor, ok? Você pode usar tanto essa sintaxe quanto essa daqui. As duas são a mesma coisa. Isso daqui continua também sendo um vetor. Não, isso é um vetor. Não é um ponteiro. No fundo, vetores são ponteiros, ok? Vou usar esse daqui. Tudo bem? Só que em C, vetores não carregam a quantidade. Então, você também tem que dizer quantos elementos existem ali. Bora, foca, foca. Então, nesse vetor, com essa quantidade de elementos, eu estou procurando quantas vezes aparece um determinado valor. Ok? Então, o que eu quero é contar quantas vezes aparece esse valor nesse vetor. Por exemplo, faz de conta que o teu vetor é esse, tá? Int vet 1, 3, 2, 3, 1, 3, 5, 6. Quantas vezes aparece o cout? Vou chamar de contar, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantas vezes aparece o valor 1? Quantas vezes aparece o valor 1 nesse vetor de 8 posições? 1, 2, 3. Então, o que é para aparecer? 3. Então, o que é para estar no nosso contar? Contar. Tá certo? Então, o que é que você tem que fazer aqui dentro? É como se isso daqui, parâmetros, são que nem variáveis, só que eles já vêm preenchidos. Parâmetros são variáveis. Então, você vai lidar com essas 3 variáveis e no final você tem que retornar a quantidade. Como é que faz? Mesma forma. Você vai precisar criar o quê? Você vai precisar criar um contador para saber quantas vezes a criatura apareceu ou não. É? E vai inicializar com quanto? 0. Aí tem que percorrer o vetor. Como é que você percorre? E aí? Qual é o teste que eu faço? Não. Esquece CI dentro de função. Função não tem CI. O I só vai existir enquanto for existir. O I só vai existir enquanto for existir. Esquece CI e cout. A ideia da função é receber parâmetros e retornar parâmetros. O ideal é que você faça a tua comunicação usuário em outro lugar. Tá certo? Então aqui ele vai contar quantas vezes o elemento aparece e retornar essa quantidade. Ok? Como é que eu sei que o elemento apareceu? Se o quê? Vetor na posição I foi igual a quem? Valor. Se ele for igual a valor, o que é que eu faço? Incremento o contador. Correto? Se quando terminar o for, o que é que eu tenho? O contador. O contador guarda o quê? Quantas vezes? É para eu imprimir o contador?
Não, porque a minha função ela não vai trabalhar com o usuário, ela vai realizar uma operação e retornar uma operação. Return count. Então agora, toda vez que eu precisar fazer uma contagem, eu chamo isso daqui. Isso daqui vai realizar uma operação. Você imagina que o compilador chama a função, passa os parâmetros, a função retorna o valor. Então isso daqui some, o que é que vai aparecer aqui no lugar disso? O valor. Professor, quer dizer que eu posso imprimir isso? Você vai ter um valor. Você pode imprimir o valor? Pode. Você vai ter um valor. Você pode somar com outro valor? Pode. Então o que a função faz é um processo de substituição. Você só pode fazer isso se tua função tem um retorno. Se tua função não tem um retorno, você não pode colocar ela no meio das coisas. Porque significa imprima uma coisa que não existe. Que a função foi embora e não deixou nada. Então ele não vai deixar você fazer isso. Você só pode fazer substituição com funções que retornam coisas. Se ela não retorna coisa, é porque ela faz alguma coisa, tipo conversar com o usuário. Entendeu? E aí ela não vai estar aqui. Pronto, aqui a nossa faz contagem. Ok? Vamos fazer uma outra que é extremamente útil. Encontrar. Int find. Retorna a posição a primeira posição que encontrou o elemento. Por exemplo, qual é a posição que eu vou achar o 3? Bem aqui. Qual é a posição? Qual é o índice que eu vou achar o 3? 2. Então, se eu pedir encontre o 3, ele vai retornar o quê? 2. Se eu pedir encontre o 1, o que é que ele vai retornar? 0. A primeira vez que ele encontra. Se eu pedir encontre o 5, o que é que ele vai retornar? 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que começa do 0. Então, encontrar, ele vai sair caçando. Agora a gente tem que definir. Se por acaso eu não encontrar, vou retornar o quê? Não. Lembra que a tua função sempre tem que retornar alguma coisa. Se você colocar um retorno, ela vai retornar um inteiro. Qual é o inteiro que a gente coloca? 0 é uma coisa válida no vetor. Nulo tem que ser um inteiro. A gente tem duas opções. A gente tem que pegar um valor que não é válido. A gente pode pegar menos 1, ou a gente pode usar quantidade. Quantidade não é fora do limite? Ou seja, procurei, fui até o final, não achei, retornei um elemento além do vetor. Quantidade. E aí? Menos 1, quantidade? Menos 1. Retorna a primeira posição que encontrou o elemento. Retorna menos 1 se não encontrar o elemento. Então bora lá. Find. Quais são os parâmetros? Int vet, quantidade, valor. É a mesma coisa desse for praticamente. O que é que muda nele? Se for igual ao valor, o que é que eu faço? Retorna a posição. Retorno quem? Retorno o i. Eu não retorno o vet i. Eu não quero nem a posição. Vet é o valor. E se por acaso eu não encontrar, eu retorno o quê? Menos 1. Não é não? Ok? Hã? Bora devagar. Vamos fazer ela então. O que é que eu quero? Eu quero começar do primeiro índice e eu vou comparando. Você é o cara que eu procuro? Você é o cara que eu procuro? Você é o cara que eu procuro? Quando eu encontrar o cara que eu procuro, o que é que eu retorno? O índice que ele está. Então vamos lá. Começando do primeiro, menor do que o último e mais. Se o vetor nessa posição é quem eu procuro, aí eu retorno essa posição, porque é justamente quem eu procuro. Se eu chegar no final do for, é porque eu não achei ninguém. Se eu não achei ninguém,
retorna menos 1. Ok? Tudo bem? Será que com isso daqui a gente já ajuda a nossa questão que a gente tinha feito nesse instante? Qual foi o que a gente fez nesse instante? A gente fez para encontrar os elementos que nunca apareceram, né? Não, os elementos... Não. A primeira questão que a gente fez... Quantas espécies existem no vetor? A gente pode quebrar aquela lógica em vários pedacinhos. O coração central dela é o primeiro, é a primeira vez que essa espécie aparece, não é isso que é o coração da pergunta? É a primeira vez que ele aparece? É a primeira ocorrência dele? Então a gente poderia fazer uma função que diz se é ou não a primeira ocorrência. Então, olha lá. Então, booleano, né? Que não é uma pergunta. Então, vamos lá. É primeira ocorrência. Vetor, quantidade e um valor ou índice? Índice. Que eu não quero saber se o elemento desse índice é a primeira vez que ele aparece no vetor. Não é isso que eu estou perguntando? Então, bora lá. Como é o meu for? Vou começar em quem? No 0? Como é que eu sei se o elemento, se desse índice é a primeira vez que aparece no vetor? Eu tenho que garantir que não tem ninguém do começo até antes dele que seja igual a ele. Não é isso? Ou eu faço de 0 até antes dele, ou eu faço voltando. Não faz diferença, né? O que eu tenho que garantir é que antes dele não tem ninguém que seja igual a quem? A ele. Então eu posso ir, ó. Para int i começando em 0 e menor do que quem? Índice, né? Porque se é menor do que índice, nunca vai ser igual a índice. E mais. Qual é o teste que eu faço? Se vet i for igual a vet índice, é a primeira ocorrência, sim ou não? Ó, eu não estou fazendo uma busca para todo mundo que está antes dele. Se eu encontrar alguém que é igual a ele, é a primeira ocorrência dele no vetor? Não. Bugou. Bora lá. Eu estou fazendo uma busca. Eu quero saber assim. O meu parâmetro é esse. Eu vou passar. Vou passar essa posição aqui, tá certo? Aí eu pergunto, é a primeira ocorrência desse elemento no vetor? Aí eu começo a buscar daqui, né? Encontrei alguém igual a ele. É a primeira ocorrência desse cara? Não. Então, se eu encontrei alguém igual a ele, eu retorno verdadeiro ou falso? Falso. Diz. No caso, se eu pegar o primeiro elemento aí, o elemento 0, o índice 0. O índice 0 vai ser igual ao índice. O VI vai ser igual ao... Tudo bem, mas dá certo do mesmo jeito. Se eu encontrei alguém, então não é a primeira ocorrência. Returne falso. Se eu não encontrei ninguém, depois do for, retorna true. Não é assim? Saí pesquisando em todos os antes dele, não achei ninguém igual a ele, então é a primeira vez que ele aparece. Poderia chamar a primeira aparição. Ok? Vamos chamar assim. Primeira aparição. É a primeira aparição do elemento desse índice no vetor? É a primeira, se eu olhar para trás e não achar ninguém igual a ele. Se eu achar alguém igual a ele, não é a primeira aparição. Mas agora menos 0 vai dizer que não é a primeira aparição. Vai dizer que é, porque ele não vai entrar no for e ele retorna true. O 0 não é igual ao índice 0? Ah, sim, entendi. Quando você passa o índice 0, ele não vai entrar no for. Se ele não vai entrar no for, porque começa no 0, só que 0 não é menor do que 0, então ele não entra no for. Aí ele retorna true. Ó, tá vendo? É a primeira aparição, resolveu. Sabe como é que ficaria o nosso código se a gente tivesse feito a função a primeira aparição? Tá aqui amém, né?
Bora lá. Vou ler o vetor para ficar mais fácil, né? Int quantidade, cin quantidade, int vet quantidade, for int i igual a 0, i menor que qtd, i mais, cin para quantidade, não é isso? Então, para eu saber quantas espécies existem, basta fazer para int i igual a 0, i menor do que quantidade, i mais, se é a primeira aparição de i, conte mais. Hã? O quê? Não é isso que eu estou fazendo? Hã? Isso aí não é no VET, né? Ah, obrigado. Sim, é no VET. Hã? VET e... Ó, então vamos lá. Eu quero saber quantas espécies existem, correto? Então eu vou testando para cada índice. Se for a primeira aparição dessa espécie, incrementa o contador. Não é essa a lógica? Que? Viajou total aí. O i não é o índice. Tudo bem? Não foi o que a gente acabou de fazer na função? Se é a primeira vez que esse elemento aparece, então eu incremento a espécie. Eu quero saber quantas espécies existem. Eu vou lá. É a primeira vez que um aparece, o elemento desse índice se for uma nova espécie. É a primeira vez que esse elemento aqui aparece, se for uma nova espécie. É a primeira vez? Não. É a primeira vez? Não. É a primeira vez? É uma nova espécie. É a primeira vez? É uma nova espécie. É isso que a gente está fazendo. Toda vez que eu estou achando o elemento pela primeira vez, uma nova espécie. Não quero saber quantas espécies tem mais do que 3 elementos. Se é a primeira vez que esse elemento aparece, como é que eu sei quantas ocorrências tem? Tem uma função para contar? Tem. Então eu vou lá e... Se contar. Se contar vet qtd, quero contar pelo valor, não é isso? Então o valor é quem? Vet i. Se isso daqui for o quê? Maior ou igual a 3, é porque essa espécie tem mais do que 3 elementos. Não é não? Se é a primeira vez que esse elemento aparece, então nunca processei. Vejo quantos existem. Se existe 3 ou mais, então é porque é uma espécie que tem 3 ou mais elementos. Qual é a brincadeira de funções? A brincadeira de funções é que elas planificam as coisas. Mas eles tornam planos, porque se você não tivesse isso daqui é um laço. A primeira é um laço, tá vendo? Os laços estão empacotados aqui dentro. Se você não tivesse função, você ia ter um laço, outro laço e outro laço. Ok? E, queridos, funções não são complicadas. É prática. Função não é complicado. O complicado é o algoritmo daqui. Aí como é que funciona a lógica? A brincadeira é assim. Quanto mais você domina funções, mais fáceis são os algoritmos, porque você consegue quebrar eles em vários pedaços. Quanto menos você domina a função, mais monstruoso tem que ser o algoritmo, porque aí fica um monte de coisa encaixada umas nas outras. Ok? Funções não são difíceis. O que é que vocês têm que fazer? As 3 coisas de novo. Fazer tudo de novo. Fazer contar, fazer rebuscar, verificar ocorrências, etc, etc, etc. Fazer a tal ponto que se torne instintivo.
Professor, quer dizer que eu vou ter que fazer mais de uma vez? Com certeza. Várias vezes, porque você vai absorvendo isso até o ponto que você começa a escrever e não está mais nem pensando o que é que você está fazendo. Porque você entende que são blocos. Um bloco poderia ser, por exemplo, encontrar um elemento. Isso é um bloco. Você já faz. Aí você vai montando blocos. Por exemplo, olha essa daqui como é. Para a gente ver outro... Jogo.cpp. Qual é a espécie com maior número de animais? Como seria essa daqui? Qual é a espécie com maior número de animais? Você consegue descobrir quantos animais a espécie possui? Sim. É a primeira e contar. Como é que você vai fazer para saber qual é a espécie com maior número de animais? Salva que a maior. Tá vendo que é uma busca pelo maior, a mesma coisa, é uma busca pelo maior. Mas lembra que toda busca exige uma inicialização. Então a primeira coisa que você vai fazer é inicializar a variável, por exemplo, contando quantas vezes tem o primeiro elemento. E aí baseado nisso você faz uma busca. Quais espécies... Pronto, essa daqui é divertida, ó. Quantos casais de animais é a Arca de Noé? Quantos casais de animais da mesma espécie você consegue montar? Você conta, divide por 2 e aí você... Aqui não tem masculino e feminino. Bora lá, vamos lá. Para vocês verem como é tudo uma montagem de bloquinhos. A gente está pegando coisas que a gente já viu montando bloquinhos. Quantos pares de animais a gente consegue? Conta, sabe contar? E divide por 2. Conta e divide por 2. Se fosse assim, ó. Se eu tivesse... Esse aqui é o zoológico Arca de Noé. Um número positivo é um macho, um número negativo é uma fêmea. Vocês fizeram esse já? Não. Número positivo é um macho, número negativo é uma fêmea. A pergunta é: quantos pares você consegue... Quantos pares de animais tem aqui? Quantos casais? Casais de animais. Casais é um macho e uma fêmea da mesma espécie. Como é que faz isso daí? Hã? Isso aqui vai exigir uma técnica nova que a gente não viu, que é marcação. Você vai ter que ficar marcando. Aí agora, esse daqui não tem como fugir, tem que ter vetor auxiliar. Que a gente não fez até agora nenhuma vez, né? Como é que funciona? Cria um vetorzinho de marcação aqui. Lembra do campo minado, que a gente tinha um vetor e criava outro? Né? Cria um vetorzinho de marcação aqui. Aí você vai ver quem você já usou. Cria um vetorzinho aqui do mesmo tamanho. Aí você começa, ó. Esse elemento, quem é que eu vou procurar para ele? Um par, não é verdade? Começando dele, eu vou caçar o par. Encontrei um par. Montei um par e o que é que eu tenho que dizer para esses dois caras? Eu já usei esses caras. Não é isso que você tem que fazer? Tirar não, porque não dá para apagar do vetor. Mas você pode literalmente dizer que eu já usei. No vetor de marcação, você vai dizer: eu já usei esse daqui e esse daqui. Já usei esses dois. Esse daqui tem par? Como é que eu faço? Vou ter que caçar o negativo dele, né? Saio caçando. Achei. O que é que eu faço então? Marca. Mesma coisa, tá vendo? 2 pares. E assim você continua. Esse daqui tem par? Achei algo. Posso dar o find, né? Faz o find pelo menos 1. Vai retornar alguma coisa? Não, então não tem par. Esse daqui eu vou procurar. Esse daqui. Tem. Hã? Esse daqui tem? Esse daqui? E assim a gente vai até o final. Isso daqui é o mais complicado de vetor que vocês vão encontrar.
Por quê? Porque as atividades de vetores são modulares. Se você consegue fazer marcação, busca, contagem, marcação, busca, contagem, pronto, acabou-se. É só uma mistura de um jeito ou de outro e busca de máxima. Aí é só você ficar manipulando essas coisas que tudo é muito parecido. Ok? Tudo é muito parecido. Ok, pessoal? Boa semana. Eu sabe se você trabalha em links, eu pegaria um valor. Eu pegaria por links. Quando eu não auxiliar, eu pegaria por links. Pelo índice. O auxiliar pega links de cada